Oi, gente, vou iniciar aqui mais um vídeo com vocês, tá? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser sobre vlog, o DIY ou qualquer outra coisa relacionada a serviço ou rotina de casa, mas é sobre casa também, certo? Estou trazendo aqui esse vídeo para vocês porque Deus tem me inquietado muito no decorrer da semana, ao ponto de eu ficar com insônia, não estar conseguindo dormir à noite, e eu venho perguntando muito a Deus, por que é falta de sono? Por que essa ansiedade se eu não tô com nada que venha me deixar angustiada ou me trazer preocupação, algo do tipo, além das coisas corriqueiras do dia a dia, né? E em uma dessas noites, eu orando na minha cama, conversando com Deus, aí eu até cantei interiormente aquele louvor. Porque está batido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. E do nada, Deus começou a me cobrar e me lembrar de como foi que eu conquistei essa casa. É um assunto relacionado à casa? É. Mas é mais sobre como Deus preparou e me deu esse presente. Então não sei porquê, provavelmente é direcional para alguma pessoa ou para algumas pessoas, mas eu vou estar entregando aquilo que Deus colocar no meu coração para poder falar para vocês, tá? Me desculpa aí as palavras, se eu falar alguma palavra errada, alguma frase errada. Quando a gente se casou, nós moramos 7 meses na casa da minha sogra, que foi o período que nós juntamos dinheiro para poder comprar as principais coisas que precisava para uma casa, que foi, no caso, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais a câmera. Trabalhamos e juntamos dinheiro para poder comprar as principais coisas que precisaria para uma casa, que, no meu ponto de vista, era fogão, geladeira, mesa, armários de cozinha. Resumindo, fomos morar de aluguel numa casa onde não ficamos nem um ano nessa casa. Por causa de algumas infiltrações que tinha na casa e a dona não queria ajeitar tudo mais. Então, como eu também não gostava de problema nem nada, decidi sair da casa e tentar encontrar uma outra casa. Nesse intervalo que a gente tentou encontrar uma outra casa, minha sogra encontrou uma casa na mesma rua que ela morava, pequenininha, tudo mais, bem ajeitadinha. Ela tinha até um forrinho de madeira que eu amava. E ela era pequena no tamanho da própria casa, porém ela tinha terreno na frente, tinha um beco e tinha um quintal bem grande. Nesse quintal eu lembro até que a gente plantou tomate e pé de abóbora. E a gente consumia. Mas, enfim, daí a gente também já sabia que Deus estava cuidando de tudo, porque, pasmem vocês, o valor do aluguel dessa casa, que essa senhorinha deixou pra gente, foi apenas de R$ 150. Gente, onde vocês alugam uma casa de R$ 150? Não tem casa no valor de R$ 150. Você pode encontrar uma kitnet, porém casa mesmo, com sala, cozinha, 2 quartos, espaço, frente, beco e quintal, você não encontra. Então aí eu já senti um cuidado de Deus. Nesse intervalo também, que já estávamos nessa casa e tudo mais, eu lembro que minha mãe foi para um ciclo de oração, um culto de campanha. E nesse culto que ela foi, entregaram uma chave de casa. E ela me trouxe essa chave e disse que seria a chave da minha casa. E ali eu agarrei com fé, que ali realmente era Deus começando a me dar sinais de que minha bênção estava por vir. Somos humanos e apressados, queremos tudo no nosso tempo, não no tempo de Deus. Eu comecei a chamar a Enzo para ir na Caixa, para tentar financiamento de alguma casa pela própria Caixa, só que casa de bairro, entendeu? Que você faz um acordo com você e o dono e a Caixa, aí tem que ter uma documentação certinha deles lá, sua também, aí a Caixa dá uma entrada para você e parcela o restante, algo mais ou menos assim. Sei que a gente começou a pesquisar casa e tudo mais, mas não dava certo nenhuma casa. Sempre faltava alguma documentação ou alguma liberação da Caixa, algo do tipo. E eu me frustrava. Digo, Senhor, mas tu não tinha me dado aquela chave e tudo mais, mas não tinha perdido a minha fé, embora eu esmoreci um pouco, mas não perdi a minha fé. Enfim, nesse meio termo eu fui para um congresso, acredito que é da UMADEB, e no meio desse congresso, um pregador na multidão chegou e falou bem assim,
Nesse intervalo, antes de eu falar o que o pregador falou, eu andava com essa chave aqui dentro da minha Bíblia. E sempre que eu ia orar em secreto com Deus, só eu e Deus, meu esposo não sabia quando ele estava trabalhando, eu pegava essa chave que estava dentro da minha Bíblia, colocava a mão e orava. E entregava a Deus o desejo do meu coração, que era ter uma casa própria. Que eu não queria passar anos pagando uma casa e não ser minha. Eu queria muito ter o meu campo, a minha casa, chamar de minha, para decorar, ajeitar do meu jeito. Eu sempre gostei de decoração, de design, de construção também, um pouquinho, reforma, e por aí vai. Aí eu sei que nesse congresso o pregador chegou e falou bem assim, no meio da multidão. Ele não direcionou a mim, porém eu senti no meu coração que era comigo. Até porque eu fui para aquele congresso na expectativa e conversando com Deus. Senhor, eu quero uma resposta tua, mediante as minhas orações. Eu quero uma resposta tua. Chegando no congresso, o avivamento foi tão grande que eu acabei esquecendo tudo que eu tinha pedido a Deus. E me entreguei ali no culto, espiritualmente e tudo mais. Aí esse pregador falou bem assim, tem uma pessoa aqui que tem orado muito a Deus, pedindo uma bênção ao Senhor. E essa pessoa tem chorado muito. Gente, eu orava de madrugada, orava de dia, chorava, jejumava, entregava a Deus no secreto, só eu e Deus. Peraí, porque senão eu vou me emocionar, porque não é só essa bênção que eu vou contar nesse vídeo sobre essa casa. É muitas coisas que Deus fez pra mim, me confirmando sempre os cuidados dele comigo e para com minha família. E ele falou assim, o pregador, falou, né, que tem uma pessoa que estava lá e que Deus ia entregar uma bênção a essa pessoa que tem orado muito. E para confirmar, essa pessoa ia receber essa bênção em 10 dias. Gente, eu não esqueço dessa palavra dele. Você sabe que é com você que Deus está falando. Tem aquilo que você tem orado tanto, pedido tanto a Deus, chorado, noites e noites, Deus vai lhe dar em 10 dias. Quando eu vi aquilo, eu sabia que era comigo e eu sabia que era minha casa. Nesse intervalo, a minha cunhada disse que estava tendo uma inscrição para Minha Casa Minha Vida. Desculpa. E esse Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo para casas de apartamento. Só que eu falava muito para o Senhor que eu não queria apartamento, eu queria casa. E quando eu falava para o Senhor que eu queria casa, eu sonhava assim, eu planejava assim, eu quero uma casa como aquelas casas dos Estados Unidos, que tem uma cerquinha viva. A minha casa, ela tem uma cerca viva. Depois, quando eu fizer um tour pela minha casa, eu mostro a vocês como ela é. E eu sonhava assim, Senhor, estou linda daquelas casas dos Estados Unidos, que não tem muro nem nada, é uma cerca viva, tem frentezinha, tudo bonitinha, é pequenininha, arrumadinha. E Deus me deu assim. Aí, tava tendo inscrição. Tinha gente que já tava dormindo nesse local, que são várias escolas, é o CEPA, lembrei agora, o nome tava tentando lembrar. E eu disse, não, antes, vamos não dormir lá, vamos amanhã logo cedinho a gente vai pra fila pra tentar. A gente enfrentou a fila pra fazer a inscrição, pegar a ficha e tudo mais, porém, tinha muita gente. Licença, minha filha pegou água pra mim, eu vou tomar aqui. E a gente enfrentou essa fila para tentar conseguir a ficha, para depois de conseguir a ficha, após entrar, ainda passar por várias perguntas, avaliações e tudo mais. Nesse período eu lembro que só o Enzo trabalhava, não estava trabalhando, carteira assinada. E muita gente na fila ficava dizendo que tem que ter critério X, critério Y, tem que ser não sei quanto de salário. E eu ficava, meu coração de humano, querendo balancear ali, dizendo, meu Deus, eu não me encaixo nesses perfis que estão falando que precisa para poder conseguir a casa. Só se o Senhor realmente quiser me dar. Porque, a gente não se encaixava de jeito nenhum. Referente a valores financeiros, referente a outras coisas, a questão que precisava os dois trabalhando para poder atingir, tudo, entre outras coisas. Essa fila teve uma confusão, que acabou a fila se embananando e a gente acabou indo mais para trás da fila do que era, porque algumas pessoas saíram furando a fila. E meu marido eu lembro que ele ficou um pouco nervoso na hora, aí eu, não, calma, o Senhor está nesse negócio, se ele realmente estiver nesse negócio, a gente vai conseguir. E eu sei que, com as poucas coisas que eu me lembro, né? Eu sei que a gente conseguiu a ficha. Resumindo, conseguimos entrar e nos inscrevemos. Acho que é assim que fala. Nos inscrevemos.
Nisso, depois de se inscrever, você ia para casa e ficava aguardando. Se você fosse selecionada, ele ligaria para você pedindo para levar o restante da documentação e tudo mais. Aí eu lembro que algumas pessoas ficavam dizendo: ah, porque é muito difícil conseguir, porque essa é a última casa, a última seleção para Minha Casa Minha Vida, que depois dessa não vai ter mais, vai ser outro projeto do governo e tudo mais. Só que, veja só, para vocês verem como Deus é fiel, antes da gente fazer a inscrição para essa casa aqui, enfrentar a fila para conseguir a ficha e se inscrever e tudo mais, eu lembro que eu passei uma vez de ônibus aqui em frente a esse condomínio no qual eu moro, e eu olhei pro meu esposo e disse: meu Deus, a gente querendo tanto uma casa pra gente, morando de aluguel, e essas casas aí paradas, um monte de casa sem ninguém morar, cheia de mato, e o governo nem doa, nem dá, ninguém invade, nem nada. E a gente querendo apenas uma casa para morar. E o tempo passou. Eu comecei a contar os 10 dias a partir do momento que a gente fez a inscrição na casa, que foi no dia que a gente enfrentou a fila para conseguir a ficha e se inscrever. Embora nós dois não tínhamos todos os requisitos para poder conseguir a casa, eu mantive minha fé. E falei para Deus uma coisa, e é um conselho que eu dou a vocês. Quando vocês tiverem um sonho, quando vocês tiverem um desejo muito forte no coração de vocês, e se esse desejo se coincidir com a vontade do Senhor para a vida de vocês, tentem manter o mais secreto possível esse desejo, esse sonho, essa oração. Tente ser só você e Deus, para que o inimigo não venha intervir, para que as adversidades não venham intervir, para que olho grande e outras coisas não venham intervir no propósito de Deus para a vida de vocês. Óbvio que Deus tem um poder muito grande, sobrenatural, para poder intervir, mas Ele testa a gente, o nível de relacionamento que nós temos com Ele, a nossa fé, o quanto nós confiamos nele, ou depositamos a nossa confiança nele. Entendeu? E eu acredito muito que quando você tem um desejo muito forte, algo que seja relacionado só a você e Deus, um pedido, um sonho, que seja só você e Deus, tem que se manter em secreto. Entendeu? Até para que você não tenha dúvidas de quando o Senhor lhe entregar aquilo, para que você saiba que verdadeiramente foi o Senhor que respondeu às suas orações e te entregou, e que foi Ele que estava naquele propósito. E assim eu mantive. Eu disse: olha, Emerson, sobre isso, as pessoas sabiam que a gente tinha ido pra fila, que tinha ido se inscrever e tudo mais, mas dali por diante ninguém soube de mais nada. Eu disse: olha, a gente não vai comentar sobre mais nada. Se a gente recebeu o telefonema, se não recebeu, não vamos mais tocar nesse assunto. A única coisa que vamos fazer é orar e entregar ao Senhor e confiar. E foi o que eu fiz. Eu lembro que foram 10 dias angustiantes. Com fé, mas foram 10 dias ansiosos, apreensivos. E eu olhava instante para o telefone, esperando aquela ligação. E passou dia, 2, 3, 4 e nada. 5, 6, 7 e nada. E eu, meu Senhor, eu tenho fé que foi o Senhor que falou comigo naquele dia e foi sobre esse assunto. E eu creio que tu vai me responder. Eu sei que era o Senhor me testando, mas nós somos humanos e eu já sou ansiosa por vida, enfim. Eu sei que quando foi lá para os meados do 7º dia, mais ou menos, o Emerson ligou para o local. A gente tinha recebido uma chamada, porém a gente não sabia de quem era aquele número. Aí o Emerson retorna, vai que seja do local, né? Referente à casa. E ele, não, se for eles tentam de novo, que não sei o quê. E o rapaz retorna, aquela inquietação no meu coração. Rapaz, retorne. Conversei com ele, ele foi e retornou. Quando ele retornou, eita, a gente tava tentando falar com vocês mesmo, só que não tinha certeza se era esse número, porque... Pronto, gente, vou tentar ser um pouco mais breve, porque a memória, além de estar enchendo do celular, a gente tem que estar apagando para poder continuar gravando, também tá descarregando. Então vou tentar ser um pouco mais breve. Então, a gente ligou para o local, fomos chamados e a gente foi levar toda a documentação. E eu disse ao Enzo: olha, vamos continuar sem comentar nada com ninguém. Só eu, você e Deus. Até tudo ser concluído. Nesse período, me recordo agora, até minha filha estava perguntando se eu já estava grávida dela. Estava grávida dela. Eu estava com a minha gravidez de risco, não podia nem pegar ônibus. Quando deu 10 dias certinho,
a gente recebeu uma ligação dizendo que ia ter uma reunião aqui no condomínio, que era para poder pegar a chave da casa. Gente, eu fiquei tão feliz, porque foi com 10 dias. Diante de Deus, foram com 10 dias certinho, igual o pregador. Deus tinha usado o pregador para poder falar. Então, mais uma vez ali, eu tive convicção de que esta casa a qual eu moro foi um presente, uma conquista que Deus me deu. Foi um presente, um milagre do Senhor para minha vida e para a vida da minha família. Aí sim, nesse momento, como minha gravidez era de risco, nesse tempo não tinha Uber, nem 99, só tinha táxi e eu também não tinha condições de pagar táxi. Falei com meu pai para poder meu pai me trazer até aqui, a casa. E eu me lembro como hoje, que ele disse, isso aí não é certo não, ainda não é essas casas não, de vocês não. Isso ainda vai ter sorteio para ver quem vai ganhar, quem não vai. E eu ali silenciosamente só orando, dizendo ao Senhor, eu tenho certeza que não é sorteio. E se for, de toda forma eu já tenho a minha casa. E silenciosamente eu ali orando e repreendendo, porque eu sei que não era meu pai que estava falando aquilo ali. Eu sei que era um inimigo querendo pôr dúvida na minha mente. E em nenhum momento, quando você tem fé em Deus, você pode permitir que a sua fé tenha dúvidas, que a sua fé enfraqueça, que você tenha dúvidas do que Deus preparou para você. A sua fé, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Entendeu? Seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, você tem que ter convicção de que realmente Deus falou com você. E para que você tenha convicção, você pode fazer provas com o Senhor sobre isso. E nesse intervalo, enquanto a gente estava vindo, meu pai estava me trazendo, eu fiz provas com o Senhor. Eu disse assim, não vai ser sorteio de quem vai ou não ganhar a casa. Eu tenho fé em Deus que eu já tenho a minha casa. E pedi mais provas ao Senhor, que se realmente fosse da vontade dEle, e que se realmente fosse um presente dEle, Ele me desse o melhor lugar, o melhor local. Quando a gente chegou, teve o sorteio das chaves para as pessoas, não para quem ia ficar ou não com a casa. Todos que vieram já estavam com sua casa garantida. O sorteio só era para localização da casa no condomínio, porque esse condomínio tem 400 e poucas casas. Aí eu disse, vai, Emerson, buscar enquanto eu fico aqui orando. Como eu não podia estar andando muito com o buchão pela boca, eu fiquei sentada e o Emerson foi. Enquanto o Emerson estava indo por a mão, tipo, era como se fosse um sorteiozinho de papel. Você botava a mão, puxava a chave e ali já estava com o bloco e a casa. Aí eu fui orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para direcionar qual era a nossa casa. Quando ele puxou a nossa casa, reparem só, é de esquina e no lado da sombra. Mais uma vitória, porque de esquina e no lado da sombra, foi o Senhor que escolheu. Aí viemos pra casa, era no piso grosso, tudo mais, resumindo. Meu pai ainda chegou aqui dentro, não sendo ele, acredito eu que era o inimigo usando, né? E ele ainda disse bem assim, ai que ovinho, que chinico essa casa. Parece o tamanho de uma gema de ovo. E eu disse ao Senhor que quando eu recebesse a minha vitória, eu iria me ajoelhar e agradecer. Quando eu abri a porta da casa, eu me ajoelhei na sala, levantei as mãos para o céu e agradeci ao Senhor. E comecei a chorar. Muito, muito agradecida, porque eu sabia que o Senhor tinha me dado essa casa. Mais pra frente, certo? Com 1 ano e pouco, teve uma chuva muito forte aqui em Maceió, onde alagou aqui o condomínio. A água entrava com tudo. Então teve casas aqui dentro que a casa alagou, que a televisão ficava boiando e que a água dava no meio da cintura. Eu lembro que nesse dia, quando isso aconteceu, eu estava no curso, que eu fazia curso de enfermagem, e estava largando para vir para casa. Aí o Enzo ligou, olha, vai para casa amanhã, porque o condomínio tá alagado e a gente não sabe a situação da casa, como é que tá. Eu disse, não vou, eu vou pra minha casa. Ele vai pra lá porque está com um barrigão, não sei o que, não pode ficar nervosa por causa da Nicole, né, que a gente já sabia que era uma menina. E eu disse, não, eu vou pra minha casa, eu vou ficar orando na minha casa, independente do jeito que estiver. Óbvio que eu estava preocupada, porque eu sou ser humano, mas eu desci num ponto de ônibus e o Enzo me trouxe da portaria até a minha casa, nos braços, eu e minha filha no bucho. E ele trouxe a gente nos braços. E paz, resumindo, a minha casa foi uma das pouquíssimas. Eu passei a noite inteira orando, eu e o Enzo de joelho na casa. A minha casa não entrou uma gota de água. Não entrou uma gota de água, não molhou um móvel, não molhou nenhum eletro. A água não passou do batente da porta. Deus em todo momento cuidou de nós. Em todo momento. Passando-se alguns anos,
eu já queria outra bênção na minha casa. Eu disse, Senhor, eu tenho convicção de que essa casa é minha, que o Senhor me deu. Só que eu queria quitar essa casa. Eu sei que eu já estava pedindo um pouquinho demais ao Senhor, mas eu estava pedindo ao Senhor. E meu esposo, ele estava com uma causa na justiça, referente a um banco. Eu estava num culto e disse, Senhor, eu queria tanto quitar a minha casa, para ser uma preocupação a menos, mês a mês, né? E em um culto que eu estava, na igreja Sara Nossa Terra, eu lembro que eles têm um papelzinho lá que você escreve sua oração e o seu pedido ao Senhor. E eu coloquei nesse papel que eu queria ganhar a causa na justiça e que um dos propósitos, além do dízimo, que a gente iria dizimar, independente do valor que a gente recebesse, iríamos sim dizimar ao Senhor. A gente iria quitar a casa e quitar algumas contas e tudo mais. E ali eu tive fé. Gente, pasme mais uma vez. Quando eu entreguei aquele papel para oração, que os líderes da gente orou, eu me lembro como hoje, os líderes da gente na época, era o Eduardo e a Cris. Eles oraram e entregaram lá em oração. E nesse mesmo dia ele contou uma bênção que a sogra dele ganhou um sorteio de um carro, de um supermercado, um sorteio. Aí ele contou o testemunho e tudo mais. E eu tive convicção ali que Deus iria responder minha oração. Gente, não deu 15 dias. Pessoas que tinham entrado na justiça primeiro que o Emerson, tem gente que até hoje não ganhou ainda a causa. É causa ganha, porém ainda não ganhou. E com em torno de 15 dias, o Emerson recebeu a notícia que a causa dele tinha sido ganha. Recebemos uma bolada muito boa de dinheiro. Que com isso, quitamos a nossa casa. Hoje a nossa casa ela é quitada, é nossa, inteiramente nossa, conforme o Senhor nos deu, certo? Além de quitar a casa, eu também queria algo que o Enes pudesse trabalhar, já que eu estava com vontade de sair do trabalho, estava precisando, questões de saúde mesmo. Ele queria estar trabalhando em outro local, porque ele sempre gostou de trabalhar em 2 empregos. Então, ele no período da tarde é funcionário público e no outro horário ele queria trabalhar por conta própria. Então, ele queria ficar rodando como um Uber, né, 99. Deus ainda permitiu que, além da gente quitar a casa, quitar as dívidas, quitar empréstimos que tínhamos, ainda permitiu que comprássemos um carro. Então, hoje a gente também tem um carro, que era uma das coisas que eu perguntava a Deus. Senhor, será que eu vou fazer 40 anos, ficar velhinha, gaga, e não vou ter meu próprio carro? Para poder a gente passear com a minha família, ir para a igreja e tudo mais, servir ao Senhor, para ir a uma praia, para a gente sair, porque tudo era uma maior dificuldade, com ônibus, com essas crianças. E Deus me deu esse presente. Gente, resumindo, é sobre isso. A conquista da minha casa, ela foi feita dessa forma, através de fé, através de milagres, através do que Deus proporcionou pra gente. Então, você que mora de aluguel, você que tem um sonho, seja ele de casa, de um emprego, de um carro, de um bem material, ou até de uma saúde mesmo. Em um outro vídeo eu falo sobre a minha saúde, como Deus está restaurando ela, que depois eu posso até no próximo vídeo colocar fotos de que nível de situação emocional eu cheguei, ao ponto de tentar me suicidar e tudo mais. Até isso Deus tem restaurado. Então sempre eu tive os cuidados de Deus na minha vida e na vida da minha família. Então vocês não desanimem. Não perca as esperanças, não perca a fé. Eu acredito que se a gente obedece ao Senhor, se a gente entrega os nossos sonhos de verdade, tem que entregar ao Senhor, orar, buscar, jejumar, conversar, ter um relacionamento com Deus. Deus, ele cumpre e ele dá além do que nós pedimos, porque ele me deu além do que eu pedi. Lembre-se que inicialmente eu queria uma casa para sair do aluguel, ele me deu a casa. Depois veio a enchente na casa e a minha casa não foi atingida. Enchente no condomínio, né, o alagamento. Quando eu passei de ônibus, eu sonhei com essa casa dentro desse condomínio. E Deus me deu a casa dentro do condomínio. Mais à frente, sonhei com a quitação da minha casa e entreguei ao Senhor, conversei com o Senhor. E Ele permitiu que minha casa fosse quitada. E além disso, ainda me deu um carro. Então, tudo que acontece na minha vida e na vida da minha família é através da fé e do relacionamento e da esperança que nós temos em Deus.
Então, não perca a fé no Senhor, não perca as esperanças. Pode demorar 1, 2, 3 anos ou mais. O meu demorou acho que em torno de 4 a quase 5 anos para poder eu conseguir minha casa inicialmente, que foi um dos melhores presentes do Senhor para mim. E acredito que isso é só o começo do que Deus tem para minha vida e para minha família. Como diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então acredito que a gente, para buscar o reino dos céus, não precisa necessariamente, se for melhor, estar dentro de uma igreja. Não precisa nós sermos religiosos, até porque não é isso que Deus busca de nós. Ele busca de nós um relacionamento com Ele, a confiança, que entreguemos nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas dúvidas, medos e anseios na mão dele e deixarmos claro para Ele de forma... Gente, tá difícil de concluir esse vídeo. Deixarmos claro para Ele que nós confiamos nele, entendeu? E nunca perder as esperanças. Podemos falhar no decorrer do caminho, porque somos humanos. Podemos errar, podemos desanimar. Eu sei que isso sim, pode sim acontecer. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir. E pode ter certeza de uma coisa, às vezes você pode dizer, mas eu errei, eu falhei, eu desanimei, eu deixei de acreditar no Senhor, me afastei dos caminhos do Senhor. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir com você o que Ele te prometeu, o que Ele tem guardado para você, independente de qual caminho você tenha seguido. Se isso aconteceu com você, volte para os caminhos do Senhor, volte seu relacionamento com Deus, para que Ele possa realizar os sonhos dEle na sua vida, para que Ele possa realizar os seus sonhos na sua vida, na vida da sua família. Certo? Creia tão somente que Deus, Ele é capaz de cumprir todas as coisas, independente das nossas falhas, independente dos nossos medos, independente dos nossos erros e acertos. Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele só quer que acreditemos nele e entregamos de todo o nosso coração a nossa confiança, que é a fé que temos que ter nele, que Ele vai se cumprir. Eu sei que esse vídeo tá longo, eu vou ter que fazer uns cortezinhos porque... teve muito barulho, eu tive que parar muito e a memória dele encheu e eu tive que esvaziar e por aí foi, mas não ficou perfeito, não sou pregadora, mas acredito que o que Deus quis falar com alguém, ou quer falar com alguém, Ele vai estar entregando. Então, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Que não é um vlog da casa, mas é sobre casa, é sobre a conquista de uma casa, sobre um presente de Deus na minha vida e na vida da minha família, que é a minha casa, que eu não considero só como casa, eu considero como lar, é o meu lar. Tanto que às vezes eu penso em me mudar daqui, hoje em dia, mas eu sempre digo ao Senhor, só saio daqui pela permissão dEle, se Ele me confirmar que realmente eu posso sair dessa casa. Porque sem a autorização dEle, sem... a orientação e a confirmação dele eu não faço, entendeu? Então, acredito que a mensagem foi entregue, não sei se eu falei tudo certo, foi da forma simples, do meu modo simples de falar, de explicar. Tentei passar aquilo que Deus colocou no meu coração e espero que essa mensagem tenha abençoado ou esteja abençoando alguém. Acredito que sim, é direcional e acredito que ela vai chegar no coração de alguém ou vai responder a oração de alguém que talvez possa estar desanimando na fé ou desanimando nos seus sonhos. Eu digo mais uma vez, não desanime, confie no Senhor e estreite, aperte os laços do relacionamento seu com o Senhor. Sempre, sempre que for algo com você e Deus, mantenha-se em silêncio até que seja concretizado a realização dos planos do Senhor na sua vida. Quando for concretizado, você dá o seu testemunho, você dá a honra e a glória ao Senhor, porque Ele merece. Assim como eu estou dando a honra e a glória ao meu Deus, porque Ele merece. Porque, embora quem ganhou o presente foi eu e minha família, que é o meu lar, mas toda a honra e toda a glória é para o meu Senhor, porque foi Ele que nos presenteou. Então é sobre isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se o Senhor tocar no meu coração para trazer mais testemunho, coisas que Ele tenha feito na minha vida, na vida da minha família, além dos vlogs, dos DIYs e entre outras coisas, receitinhas, eu vou trazer, porque eu não vou desobedecer à vontade ou um pedido do Senhor.
Até porque Ele sempre é fiel para mim e nada mais do que justo eu entregar e testemunhar aquilo que Ele faz na minha vida e na vida da minha família. Então, vamos lá, finalizar esse vídeo que já ficou muito grande. Simples, porém feito com muito amor e muito carinho, tentando levar a mensagem daquilo que Deus veio colocando no meu coração para transmitir. Porém, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, certo? Compartilhe esse vídeo para alguém que talvez esteja perdendo a fé, a esperança na realização de um sonho, ou que precise fortalecer o seu relacionamento com Deus, certo? Compartilhe aí para seus amigos, seus familiares, nos grupos do WhatsApp que você tiver. Ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E eu agradeço mais uma vez. Que Deus continue abençoando a minha família e venha abençoar você que está aí do outro lado, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.